Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com vocês novamente, sejam bem-vindos ao canal Revelações da Bíblia. Meu querido, a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia em si, a Bíblia vai dizer que ela se discerne espiritualmente, e toda a palavra do Senhor ela é apta para instruir, ensinar, exortar. Porém, existem muitas pessoas aí que estão utilizando aí meios e muitas das vezes não passa realmente aquilo que o ensinamento que realmente a palavra ela quer passar para o homem, né? E existem alguns temas específicos, que é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é um tema que tem deixado muita gente angustiado, justamente pelo fato de não ter uma explicação clara, objetiva da situação, trazer realmente o que acontece em relação a isso. E nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês aqui uma doutrina, a verdadeira doutrina que está entronizada aí nessa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. E essa doutrina tem muito a ver aí com a questão da doutrina do Espírito Santo, de quem é o Espírito Santo, as suas funções, os seus atributos. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês, peço que vocês fiquem até o final do vídeo para não perder nada, porque são informações que vai te ajudar a arrancar do coração esse sentimento, essa culpa, essa angústia que fica às vezes atrapalhando a sua vida, fazendo você achar que cometeu algo que você não cometeu. Bom, meus queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, como eu disse no início, ela se auto-interpreta. Porém, existem algumas situações, alguns temas específicos que é difícil interpretação e requer uma atenção uma atenção maior. E é o caso da blasfêmia contra o Espírito Santo. Antes de entrar nessa questão, eu tenho que primeiramente explicar a vocês quais as funções do Espírito, os atributos do Espírito. Meus queridos, para que uma pessoa ela possa entender o que realmente consiste a blasfêmia contra o Espírito Santo consumada, ela precisa primeiramente entender quem é o Espírito Santo e conhecer os seus atributos. O Espírito Santo ele não é apenas um consolador, ele não é apenas aquele que te ajuda, o seu amigo que está sempre ali. Ele também tem outras funções que justamente essas funções ela passa a fazer parte da nossa vida no momento que nos arrependemos, no momento que nós aceitamos Jesus como Salvador. E essas funções estão ligadas a alguns atributos que o Espírito Santo, né, aplica na nossa vida, faz com que nós venhamos entender para compreender, tá, a sua verdadeira função na nossa vida. E esses atributos estão ligados aí ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não pode ser consumada se a pessoa não tiver o entendimento desses atributos, tá? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a partir do momento que você aceita o Senhor como Salvador, o Espírito Santo passa a convencer você dessas três situações, tá? Do pecado, porque o homem não creu, tá? Da justiça, porque o Senhor Jesus subiu justificado e naquela ocasião, né, ele disse que não viria mais, mas da mesma forma que ele subiu, ele voltaria, ou seja, aquela promessa de voltar para buscar a sua igreja. E do juízo, porque o Deus deste século já está julgado Satanás. Então, uma vez que você entende isso, você compreende isso, você passa a entender que para uma pessoa cometer um pecado como blasfêmia contra o Espírito Santo, é necessário estar completamente aí entronizado, sincronizado, tem que estar completamente aí introduzido nessas questões espirituais, tá, meus queridos? Então, o Espírito Santo, quando acontece o ato da blasfêmia, esta pessoa perde completamente aí a condição de ser convencido dessas três situações, dessas três verdades que Jesus deixou. Tá, meus queridos? Então, uma vez que o homem conheceu a Jesus como Salvador, que participou ali da sua obra remidora, que vivenciou ou até mesmo testemunhou, participou ali, sentiu na sua vida a mudança, e de repente ele vai e comete um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, automaticamente ele deixa de ser convencido desses três critérios aí, dessas três situações, que é aí pecado, justiça e juízo, tá?
tipo, a pessoa deixa de crer em Jesus como seu Salvador, deixa de entender com isso, ele para de entender que não precisa mais se arrepender, uma vez que Jesus Cristo não existe, tá? Então não há por que ser condenado, tá? Ele não crê mais, uma vez que ele não crê mais em Jesus como seu Salvador, ele não crê mais que ele voltará, tá? E uma vez que ele não crê mais que Jesus voltará, ele também não faz sentido nenhum ele crer na existência de Satanás e que ele é o único que está condenado. Porque se Satanás não existe, logo não existe condenação. Então essa pessoa ela fica praticamente aí desprovida desses atributos que o Espírito Santo ele coloca nas nossas vidas para que a gente venha entender o propósito remidor. Tá? Porque o Espírito Santo ele faz isso, ele nos molda para nós sermos segundo aí o caráter de Cristo, através dos frutos e dos dons para a manutenção ali da obra do Senhor. Tá? Então, uma pessoa que peca e se arrepende, isso já é uma característica de que o Espírito Santo está te convencendo. Uma pessoa que não tem certeza se blasfemou contra o Espírito Santo, mas mesmo assim procura ajuda, significa que o Espírito Santo está trazendo ela a buscar ajuda porque quer convencer ela de que ela não cometeu aquilo. Então, por conta de más, aí, vamos dizer, de algumas instruções aí que não estão condizentes com a palavra de Deus, muitas pessoas acabam caindo aí na ilusão de achar que cometeu esse pecado imperdoável. Tá, meus queridos? É difícil você ver tipo de pregações como essa em dia de terça-feira, culto de doutrina, por exemplo. Porque é necessário explicar. Há uma diferença muito grande de rejeição permanente e de blasfêmia contra o Espírito Santo. A rejeição permanente, existem duas condições. Existe a rejeição permanente por uma questão pessoal particular, eu não quero, a pessoa não quer, ali fica naquela situação de não acreditar, mas ela é ignorante. E existe a rejeição permanente por blasfêmia. Essa rejeição permanente por blasfêmia, ela é irreversível, porque a pessoa está numa situação ali que ela está completamente ali, vamos dizer, afastada de Deus, morta para as coisas espirituais. Já a pessoa que rejeita por simplesmente não querer aceitar momentaneamente ali a pessoa de Cristo, ela pode até mesmo cometer uma blasfêmia e falar algo contra o Espírito Santo, porém está ali no contexto da ignorância. Essa pessoa, se ela se arrepender, ela adquire a sua salvação. Porém, se ela morrer, tá? Essas palavras que ela lançou contra o Espírito Santo, isso vai ser usado contra ela no julgamento. Tá, meus queridos? Então existe essa confusão. Então o que eu quero dizer para você? Se você tem essa percepção do pecado da justiça, do juízo, e você sente medo, culpa, angústia por achar que ter cometido blasfêmia contra o Espírito Santo, isso é uma prova clara que você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que a blasfêmia tem que ser falada, dita, e tem que ser aí de forma voluntária, e outra, sabendo das consequências, tá bom? E ter passado por todo o processo remidor. Não adianta simplesmente dizer, eu acho que eu sou cristão, não é assim. Tem que passar pelo processo remidor, tem que entender todas as etapas. Porque Jesus vai dizer lá em Mateus 12, que a palavra do Senhor, que aqueles que confessam o Senhor, Ele confessará diante do meu Pai, eu os confessarei diante do meu Pai. E aquele que não me confessar diante dos homens, também não confessarei. Ele vai dizer o seguinte, olha, cuidado, porque pelas suas palavras será condenado e pelas suas palavras também será justificado. Está ligado justamente à blasfêmia contra o Espírito Santo, porque lá em Hebreus 6, a partir do 8 em diante, ou é 8:6, se não me falha a memória, vai dizer o seguinte, que é impossível que outra vez uma pessoa que conheceu as virtudes, tá, foi batizado com o Espírito Santo, ali sentiu a presença de Deus, participou da obra remidora de Cristo e decaiu da fé. Quando a Bíblia fala decaído da fé, é ter se afastado, é ter abandonado a fé, decaído, deixado de acreditar. E ter colocado o nome do Senhor em ignominia. O que é ignominia? Ignominia é desrespeito, desonra, tá? Ter ali colocado o nome do Senhor em uma vergonha pública, a ponto das pessoas, olha, rapaz, esse homem não era cristão, por que está falando isso? Colocar o nome em vergonha e ignominia, tá?
é impossível que outra vez essa pessoa venha a ser renovada para arrependimento. O tema é arrependimento. Olha só. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele blasfema contra o Espírito Santo, ele perde esses 3 atributos e é impossível que ele seja renovado para arrependimento. O que faz você se arrepender é a pessoa do Espírito na sua vida te levando a reconhecer isso. Quando você reconhece que você cometeu um erro contra o Senhor, que você ali sabe que cometeu algo pecaminoso contra Deus, contra a palavra, contra o Espírito, ali até mesmo sem querer, porque quando você peca contra o Pai, você está pecando contra o Filho e contra o Espírito. Eu digo assim, que não sendo blasfêmia, tá? Automaticamente o Espírito Santo vai começar a te convencer desse mal que você cometeu, porque ele quer que você se volte para Deus, porque ele quer que você se arrependa, porque ele não quer te perder. Então, no momento que o homem ele peca, ele sente o desejo de se arrepender, aquilo não vem da gente. Nós já fomos convencidos. Convencido do quê? Do pecado, tá? Porque o homem não creu no Filho de Deus, o homem que não quer reconhecer o Senhor como Salvador, principalmente lá naquela época, está mais relacionado lá naquela época, porque não creu, né? Porque por isso ele foi morto, Deus, né? Da justiça, porque Jesus subiu justificado. Então quem crê nisso é porque crê. Quem acredita que Jesus subiu justificado, porque também acredita que um dia ele voltará. E se ele vai voltar é porque todo aquele processo ali que ele viveu foi verdadeiro. Jesus morreu por nossos pecados. Então se você crê nisso, você tem uma esperança de que um dia ele voltará. E do juízo, porque o Deus deste século já está condenado. Se só Satanás já está condenado, então por que eu vou ter medo de estar condenado? Se a Bíblia diz que o único que está condenado é Satanás. Se a Bíblia diz que o único que já está condenado é Satanás, então existe esperança para a sua vida. É por isso que eu digo que é muito difícil esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo ser consumado. Então tem muita gente aí ensinando errado o conceito da blasfêmia contra o Espírito Santo, e isso acaba trazendo na vida de vocês uma angústia, uma tribulação. E aí nesse momento o medo gera ali um toque religioso, porque é uma situação que vem sendo gerada por meio aí de frustrações, de ansiedade, e essas coisas aí, falta de instrução, falta de respostas, tá? Que elas não vem uma instrução clara para que você venha se sentir liberto, porque você venha se libertar da situação, e isso vai gerando em você esse sentimento de estar condenado por ter cometido um pecado que você não cometeu. Os pecados que vêm na mente com pensamentos intrusivos, aqueles que você não autorizou, por conta do medo que já está gerado no seu subconsciente, toque religioso causado por essa série de fatores aí, ansiedade, medo, dúvidas, tá? Faz com que gere em você uma espécie de trauma, que toda hora que você acha, todas as vezes que você vê alguma coisa e você acaba ali atribuindo ali, ou pensando algo negativo, você acha que você está cometendo blasfêmia, até mesmo uma palavra, um pensamento, sabe? Uma atitude, eu já cometi blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é bem assim que funciona, tá? É muito complicado a blasfêmia contra o Espírito Santo. É por isso que eu digo, pelas profecias bíblicas, a verdadeira blasfêmia se dará quando o anticristo se manifestar. Porque muitos blasfemarão o nome do Senhor, porque escolherão uma vida do lado do anticristo, uma vida de obediência ao anticristo. Nesse momento, o espírito de iniquidade, porque imagina, o Espírito Santo, ele é blasfemado por Satanás desde o princípio, tá? Pessoas que se deixaram ser usadas por Satanás blasfemavam contra Deus, tá? Você vê lá o rei Senaqueribe, aquela coisa. Então, todo esse contexto aí. Então, quando o anticristo vier e aquela pessoa apoiar as atitudes do anticristo, receber a marca na mão ou na testa para o adorar, para viver o seu governo, automaticamente ele vai estar aí apostatando do verdadeiro evangelho, apostatando-se do verdadeiro Deus para se juntar, se unir a um falso Cristo, a qual aí
profana o templo do Senhor e o nome do Senhor com suas atitudes. Então a Bíblia vai dizer profeticamente que as pessoas blasfemarão contra o nome do Senhor, mesmo sabendo que o Senhor tem poder para livrá-lo das pragas. Observe o nível que as pessoas alcançarão. Jesus chama essas pessoas de iníquo. Então essa apostasia específica que está relacionada à vinda do anticristo se dará no momento em que as pessoas abandonarem a fé verdadeira e começarem a seguir o anticristo. Tá? Então, meus queridos, não se preocupe com essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não cometeu esse pecado. Ore ao Senhor, Ele continua te ouvindo. Não deixe essa angústia entrar no seu coração. Procure, se você não conseguir vencer isso de forma aí espiritual, apenas espiritual, é porque o Senhor, Ele está indicando, Ele está pedindo, Ele está orientando você a procurar um especialista na área aí psicológica, porque pode ser algo que já fugiu da questão espiritual, está mais na questão aí psicológica. Você só precisa passar por uma, vamos dizer assim, por um tratamento, para você ser liberto, claro, com jejum, com oração, sempre orando ao Senhor, buscando ao Senhor, não abandonando a fé, tá? Porque a salvação é pela fé. Você tem que crer que você foi salvo e que esses pensamentos, essas coisas que vêm sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, não são suficientes para te afastar do Senhor Jesus. Tá, meus queridos? Então, meus queridos, é isso, tá? Eu quis passar para vocês aqui. Não fique com o coração angustiado, tá bom? Não se preocupe com isso, você não cometeu blasfêmia. Eu vou continuar orando pela vida de vocês, tá bom? Tá? Peço que vocês se inscrevam no canal, deixa seu like, porque o like é muito importante, tá bom? E o like é muito importante, você também colocar o seu comentário. Seja membro aqui do canal, você vai ali investir um pequeno valor ali, tá, mensal, mas você vai ter alguns privilégios, você vai receber aí as notificações, as suas perguntas vão ficar estampadas para mim. Vá lá no Seja Membro lá e escreva, você vai receber sua estrelinha ali, seu emblema ali tá? E aí eu vou estar aí, porque é muita gente que manda mensagem para mim, eu não posso, às vezes não dá tempo de responder todo mundo, eu vou tirando tempo, respondo um, respondo o outro e tal, e aí isso aí, e às vezes eu acabo não respondendo todo mundo, eu fico até mesmo chateado com isso, mas eu oro sempre por todos, tá bom? Para Deus abençoar e livrar de todo o mal, tá, meus queridos? Mas se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá? Eu espero que pastores, bispos, líderes toquem mais nesse assunto, mas de uma forma sábia, de uma forma dentro do contexto do que a palavra do Senhor diz, porque esse tema da blasfêmia contra o Espírito Santo tem aí atingido muitas milhares de pessoas com esse problema aí, e muitas delas aí até mesmo já morreram pensando que cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo, quando na verdade não cometeram. Isso porque falta de instrução bíblica correta dentro da palavra do Senhor, como deve ser aí, como deve ser realmente pregado, tá? Instruído, tá, meus queridos? Então fica todo mundo com Deus. Esse aqui foi mais um vídeo do canal, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau e a paz do Senhor para vocês.